tem edição. É. Vamos lá. Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Sem Edição, conteúdo audiovisual do blog Desde que eu me entendo por gente. E hoje eu converso com um cara aqui que é músico, baterista, né, educador, autor, licenciado em música pela Universidade Católica de Salvador, fez também curso superior de tecnologia em gestão comercial pela Unifax, né? E estudou percussão clássica na Escola de Música da UFBA. Além disso, dá aulas de música e é colunista do site batera.com.br. Eu estou falando de Edney DV de Freitas. Errei, né? Edney DV de Freitas. Nome difícil, né? Nome difícil. A gente pode começar, Edney, falando um pouquinho sobre a história do seu nome. Dá para você falar um pouquinho sobre como é que chegou nisso aqui? Pois é, o primeiro nome, né, que foi dado pelo meu avô materno, pai de minha mãe, que ele juntou as duas primeiras letras do nome do meu pai e as duas últimas do nome do meu avô, ou as duas letras do nome de minha mãe. Aí juntou, né, é DNI, fez o meu nome, ficou Edney. E o DV, né, que é de origem... É, o DV, que é uma origem francesa, muito distante, assim, da família. E aí as pessoas não falam DV, né, com a pronúncia certa, falam Devai, né, porque é escrito. Devai mesmo, né? Eu não luto muito para ficar, não, corrigindo não, eu deixo, porque é portuguesado, né, Sim. Devai. Enfim, então é com o Edney que a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre a carreira dele, sobre música brasileira, enfim. E a quem eu já agradeço também por ter aceitado o convite aqui. E eu que agradeço também pelo convite. Bacana. E você iniciou na música muito cedo, né? Aos 15 anos você ingressou lá na UFBA para estudar lá e fazer um curso lá. Isso partiu de você ou foi influência familiar? Eu tive influência assim, porque ó, na verdade eu morava pertinho do quartel da Polícia Militar que fica lá no Dendezeiro, na Cidade Baixa, no Bonfim. E aí eu era pequeno, né? Eu tinha 3 anos de idade e eu ouvia a banda da polícia tocando, porque eles ensaiavam na rua. Eles saíam do quartel tocando e ensaiavam pela rua. Então a minha casa era perto, muito perto, assim. Eu ouvia a banda tocando porque eles ensaiavam para 2 de julho, 7 de setembro, essas datas assim, comemorativas. E aí eu via e eu ficava, cara, um monte de tambor, né? E aí eu pedi, tem uma foto minha na internet, com 3 anos de idade, que eu pedi para fazer uma roupa de policial para tocar tambor. Na verdade, eu não queria ser policial, eu queria tocar, entendeu? Mas a criança, né, não sabe o que ele queria, quer ser aquilo, polícia e tal. Mas eu queria tocar era tambor. Então tem uma foto minha com 3 anos com um tamborzinho, né? Então, e a influência da família, porque meu avô, pai de minha mãe, ele praticamente todos minha tia, meu tio e minha mãe, que são 3, né? Meu avô teve 3 filhos. Eles estudaram música, então minha mãe é médica, mas ela toca piano, toca um pouquinho de violino. Então eles estudaram música, né? Meu avô teve essa preocupação, né? Aí dentro de casa eu tinha essa influência, meu tio toca piano, eu ficava ouvindo lá, aí eu sentava para brincar e botava a mão e tocava, essas coisas, mas a influência teve, mas não influenciou ao ponto de dizer qual instrumento que eu ia partir assim pro lado profissional, porque ninguém toca bateria. Eu não tocava piano, tocava violino, e eu tocar bateria. Então foi uma coisa que partiu de mim mesmo, entendeu? A escolha do instrumento e a coisa de levar também profissionalmente também, né? Porque senão ia ser um médico, porque a família só tem médico. Só tem médico. Mas esse ingresso na UFBA lá com os 15 anos, você fez curso de quê? Na UFBA foi porque, né, assim, não tinha assim, na época não tinha escola de música particular, não era como tem hoje, tem mais escolas particulares. E aí eu fui para um lugar para poder estudar música, né? Antes da UFBA eu tomei aula de bateria na Católica. Era um curso livre, né? Que tinha um professor lá e tal, eu lembro bem, aos sábado de manhã eu ia pra lá tomar aula de bateria. Acho que passei um ano tomando aula lá, né, na Católica. E aí depois, isso que eu comecei a tocar, eu tinha bateria com 10 anos, 11 anos de idade, mais ou menos no Rock in Rio, 1985, não vou me esquecer nunca, né? 1985, no Rock in Rio, primeiro Rock in Rio, eu tinha 10 anos, aí eu vi o show de Ozzy Osbourne. Só que em momento do show, o baterista fez um solo, né?
Só que o cara, ele tinha uma bateria e ele, no meio do solo, ele jogou a baqueta e começou a tocar com a mão, né? E aí o cara, ele fez, eu quero tocar isso aí, eu vou tocar isso aí, eu vou tocar. Aí foi um momento decisivo ali, né? E aí eu me lembro perfeitamente que depois do Rock in Rio 1 eu comecei a brincar de bater em tudo quanto era coisa, assim. Eu já fazia isso, né? Mas foi mais focado mesmo para ir pro instrumento, né? Pra bateria mesmo. E aí, na escola que eu estudava, tinha uma bateria. Aí sabe, a primeira vez que eu sentei na bateria foi na bateria da escola. E aí, aquela coisa, né? Enfim, é isso aí mesmo, não tem jeito não. Emoção, né? Aí minha mãe, cara, minha mãe me deu minha primeira bateria, né? Na época não existia a importação, era só produtos nacionais que vendiam nas lojas, não tinha nada importado, né? Aí tinha uma bateria nacional, que era assim a mais comercializada, a bateria Pinguim, a bateria. Tem uma galera que tem até um clube, né, da bateria Pinguim, porque faz parte da história daquela galera antiga, porque não tinha como trazer nada de fora, você ia na loja, só tinha a Pinguim pra você comprar, né? Praticamente, não tinha outras, mas... Aí minha mãe me deu assim, ela fez um sacrifício, eu ia perder o ano na escola, ela disse, se você passar, você ganha a bateria. Aí eu passei, eu tinha 11 anos, nunca vou me esquecer, e ganhei a bateria. Ela disse que foi um sacrifício, porque foi um salário inteiro dela, assim, para poder comprar essa bateria. E aí eu me lembro o dia que eu fui na loja pegar a bateria, e que a gente comprou, foi uma sexta-feira 13, velho. 13 de dezembro, sexta-feira, 13 de dezembro de 85, eu acho que foi. Que deu sorte, né? Porque sexta-feira 13 para muita gente, para mim... E se você começou lá com 15, aos 17 você começou a tocar profissionalmente aqui em Salvador, né? Porque assim, na UFBA, quando eu entrei lá, eu tinha 15 anos. Sim. Lá na UFBA, o curso da UFBA é de percussão erudita para orquestra. Não era popular, agora que a UFBA, né, 2016, não sei, abriu um curso popular de música, né, mas não tinha, né, na época era só um curso da música erudita mesmo ali para orquestra. Aí eu tive a sorte de ser aluno de um professor assim, sensacional, cara, Fernando Santos, falecido já. Ele era o percussionista da orquestra e era professor. Ele estudou na Alemanha. É engraçado que ele tocava piano e lá na Alemanha, acho que se eu não me engano, lá na Alemanha, durante o curso foi que ele resolveu ser percussionista, se eu não me engano foi isso. Aí ele voltou para a Bahia e começou eu tomei aula com ele e junto comigo outros bateristas tomavam aula e a gente era colega, né, de sala, né. Então assim, com 15, 16 anos, os músicos que eram colegas do curso de percussão, eles já tocavam na noite, né? A Axé Music ainda não era estourada, não tinha, né? Então aí um belo dia um amigo que não pôde tocar, ele falou, vinha tocar no meu lugar aqui, nem perguntou se eu podia, vem aqui, tá? Porque eu não posso hoje, aí eu fui tocar no lugar dele. Aí pronto, ali foi o início, assim, eu tinha 16 anos, aí foi o primeiro cachezinho, aquela coisa do bar, né? O couvert. E aí, e verde, né? Porque, sabe, você estuda, mas na hora de tocar mesmo é outra história. Assim, eu tocava já na escola, né? Tocava, tinha banda na escola, mas é diferente. Aí pronto, a partir dali, eu fui substituir esse meu amigo e ele, quando não podia, a galera já pedia, ligue pra ele, chame Edney. Aí eu ia. E aí pronto, aí foi indo, gostou, foi chamando. Aí você começou a tocar se estabelecendo. É isso, a minha pergunta, você já tinha uma prática quando você ingressou no curso de licenciatura em música na UFSAL? Como foi viver com essa dicotomia? Porque você já tinha prática e foi estudar a teoria. É verdade, eu não tinha teoria. Sim. Quer dizer, até tinha, porque quando esse curso de bateria que eu fiz antes da UFBA, era um curso mesmo que você tinha um método, né, de bateria e você tinha a leitura. Mas não era uma coisa mais simples, né? Um curso para iniciante e tal, um curso livre. Aí na UFBA foi que eu tive a oportunidade de ver uma variedade de instrumentos que, por exemplo, a marimba, né? Tímpano, esses outros instrumentos de orquestra. Que lógico, como eu não pratiquei, eu não deixei de praticar. Hoje em dia eu não tenho a prática desses instrumentos, né? Me dediquei muito à bateria, ao meu instrumento.
E aí eu perdi a prática da marimba, do tímpano, né, de todos os outros, né, que eu tive a oportunidade de ter introdução na época. Foi apenas uma introdução. Mas foi muito bom, né, porque a gente aprende muito, né, assim, eu tive um professor sensacional, Fernando Santos, era muito, além de talentoso, assim, muito bom professor, entendeu? Entendi. E nessa sua trajetória, Edney, você já acompanhou alguns artistas e algumas bandas, né? Desses artistas com quem você já tocou, quem você aprendeu mais? Boa pergunta, né? A gente aprende com todos, inclusive com os erros dos artistas, né? Porque teve uma artista que eu participei da banda, que ela errava, e aí a gente ajudava, olha, tá errado, e ela falava, então o errado vai virar certo. Então a gente aprende com o erro das pessoas também, né? A gente aprende muito assim com todo mundo, né? É difícil dizer com quem eu aprendi mais. Mas quais foram esses Na artistas estrada, que você acompanhou assim? Bem, eu faço questão de dizer assim, as experiências que mais marcaram, assim, que agregaram mais, porque fora o lance profissional da grana, tem um outro lado que você falou do aprendizado, da experiência que troca. Eu toquei com Saulo Fernandes, que na época era a banda Chicafé, ele é muito musical, né? Na verdade, o que ele mostra hoje em dia, ele já mostrava, naquela época a gente já via que era o que ele é hoje, ele já tinha, né? O conceito, enfim, várias coisas. Saulo, Katia Guima, que também é uma cantora que infelizmente não teve o lugar onde ela merecia não aconteceu, ter. Né, nesse sentido, né? Katia Guima, Sara Jane há muito tempo, Sara Jane, Cid Guerreiro também. Tem uma galera. Sim. Dessa galera da Axé Music mesmo, né? Da Axé. E de outras vertentes? De outras vertentes tem muita gente. No bar, né, por exemplo, eu toquei num Stella Maris, era um bar na Pituba, onde muita gente tocava lá, praticamente começaram, Carla Vitti, se eu não me engano, começou lá a carreira cantando. Então Silvinha era uma cantora que não é Silvinha Torres, é outra Silvinha, que eu não me lembro o sobrenome dela. Era uma cantora lá, sensacional, muito, sabe, cantava muito assim. E eu toquei com ela. E fora assim as cantoras, porque o cantor ele prevalece muito, né, a imagem do cantor, mas os músicos, eu aprendi muito com os músicos. Eu tocava com músicos, sensacionais, velho. Eu aprendi muito com os músicos, entendeu? Sim. Demais, muito músico. Se eu for falar o nome de todo mundo aqui, Ave Maria, é muito músico. Muita entrevista dura o tempo muito todo, músico, né? Muito músico bom. A gente aprende muito tocando com esses músicos, né? Imagino, bacana. Você também atua como produtor musical, né? Eu produzo hoje em dia algumas coisas minhas, sim. Né, que eu tenho feito, estou produzindo. Já fiz algumas produções, assim, para uma banda ou outra, mas é difícil ser convidado para produzir como baterista. As pessoas preferem convidar um tecladista, porque o cara tem um conhecimento maior de harmonia, né? Mas ao mesmo tempo ele tem um conhecimento grande de harmonia, mas o outro lado, que é uma questão do ritmo, da percussão, da bateria, o tecladista não tem tanto como natural, né? Ele tem mais do instrumento dele, com toda a parte harmônica. E aí, o que sabe que é até uma injustiça isso, porque os produtores que assinam a direção musical, eles fazem a direção, são responsáveis pela direção e pela produção, mas eles contam muito com a ajuda dos outros músicos da banda, um baterista, um percussionista. Então esses trabalhos da Axé Music, de Ivete Sangalo, de grandes artistas, se não fosse, velho, as ideias que os percussionistas dão ali, rapaz, entende? Então eu acho injusto, porque o diretor musical, o cara é o tecladista ou é o guitarrista, mas se não fosse a ideia dos caras da percussão, da bateria, o trabalho não ia ter aquela cara, entendeu? Então é injusto, na minha opinião, essa questão. O nome vai só para o diretor ali, a banda toda participa, mas, sabe, não ganha o crédito devido, entendeu? Eu acho injusto, muito injusto isso. E dos artistas que você produziu, assim, né? Você disse que teve aí poucas experiências. Quem mais te impressionou, assim, que chegou pra você e que você viu que era um trabalho maduro, apurado e que te impressionou positivamente? Eu tenho sorte, porque a maioria das pessoas assim, que eu tive a oportunidade de fazer, assim, de produzir, foram pessoas que têm, assim, tipo compositor, que a princípio chega pra... Você poderia levar essa música pra gravar na sua banda e tal, sabe aquela coisa do compositor? Sim, aí eu ouço, vamos lá, vou levar e tal.
não posso garantir que vai ser gravado porque não sou eu que escolho, mas eu levo. Então eu levo a música, o compositor, mas quando eu vejo assim, poxa, você vê a linha, né, da composição, o cara, pô, que legal, esse cara compõe legal. Aí eu, pô, vamos aqui, vamos gravar. Eu mesmo me ofereço, vamos produzir uma música, essa aqui. E tem muita gente talentosa, mas infelizmente o mercado, o dinheiro, as pessoas aí, as coisas boas se perdem, né? E aí o que prevalece é o que dá dinheiro. O que dá dinheiro é o que fica na evidência, é uma pena, mas acontece. Já que você falou disso aí, entrou nessa seara, qual é a sua opinião sobre a atual música brasileira e também a música feita aqui na Bahia? Bem, a música, como em todo momento, para mim, ela sempre teve essa questão do lado comercial muito forte, né? E que o dinheiro realmente, né, manda, assim, entre aspas. Hoje em dia, um pouco menos, porque o mercado mudou muito, né? A internet é aberta, então quem tem um trabalho bota na internet. Não precisa ter aquela burocracia de você ter que entrar num estúdio, porque antigamente, meu amigo, você entrar num estúdio para gravar, porra, você tinha que ter dinheiro para pagar o estúdio e etc. É porque a gravadora que tinha os estúdios, as gravadoras tinham os estúdios, né, e bancavam. Aqui em Salvador não tinha um estúdio da gravadora, tinha um grande estúdio, tinham vários, assim, alguns estúdios, mas um grande estúdio que era a WR, mas não era de uma gravadora, mas você tinha que pagar para gravar. Hoje em dia não, graças a Deus a tecnologia, hoje grava tudo em casa. Democratizou, né? Com certeza, assim, você compra um equipamento acessível, né? Você tem a oportunidade de fazer em casa. Então, e fazer bem feito. Lógico que não é só o equipamento, você tem que ter um conhecimento de técnico para fazer, para gravar, captar áudio, e editar o áudio, etc. Mas você faz em casa, com uma boa qualidade, sem precisar estar na mão de ninguém, de uma gravadora, tendo que pagar um estúdio para você gravar, porque você não tinha estúdio. Pô, pagar um estúdio era inviável, muita grana, né? E aí você produz muito, então hoje em dia você vê muita gente boa, que tem muita gente boa e que ninguém sabe que existe, velho. Ninguém sabe que existe, essas pessoas, bota na internet, tá lá, mas é incrível, o público quer, sabe? As mesmas coisas. Velho, os caras, então você, mesmo com toda a liberdade que a internet tem para quem quiser botar as coisas e tal, mas o público, a massa mesmo, vai sempre para aquele mesmo caminho ali, né? É uma pena. E aqui na Bahia, assim, como é que você analisa a música feita aqui? Quais são as novidades aí que te agradam? A música daqui eu passei muito tempo tocando, né? Muito tempo. E tenho saudade da época, do início da Axé Music. Eu tenho saudade, assim, porque aquelas composições do Olodum, né? Avisa Lá, tantas outras. Eu tenho saudade daquela época, né? Porque hoje em dia, até porque como o movimento perdeu a força, ninguém tem essa... mudou um pouco, né? O início, que era aquela questão do samba reggae, né? Hoje em dia não se faz mais samba reggae, ninguém tá nem aí pro samba reggae, quer tocar nem mais samba reggae. Tá ali, só se tiver, toca, porque tá no repertório de alguns artistas que fazem muito sucesso, inclusive os grandes artistas que têm o samba reggae como sucesso, eu já vi, assim, ultimamente, fazendo arranjos novos, com uma cara nova e tirando a essência, tirou o samba reggae, sabe, o arranjo, falei, então assim, mudou muito, né? E assim, eu não curto muito assim, a questão, não é da musicalidade, do ritmo, porque o pagode ele faz parte da nossa cultura, o ritmo, a característica como um todo, ela é forte, a essência é boa, mas infelizmente o conteúdo poético do pagode, sabe, fez desceu a ladeira demais, assim, né? Aí perdeu um pouco porque o pagode de antigamente, por mais que fosse um pouco apelativa a letra e tudo, mas não era como é hoje, assim, hoje apela demais, um apelo muito forte para a violência, para a sexualidade, muito forte o apelo, e aí, sabe, já era, perdeu. Antigamente tinha um duplo sentido, agora tem um sentido real. Perdeu total, assim, eu não consigo conceber, assim, não consigo. Apesar de tentar ouvir assim, as ideias para ver musicalmente do que se está rolando, né? Mas não dá para compactuar, assim,
me desculpe, mas eu não consigo, velho. E você consegue conceber a atual situação do Brasil? Porque assim, a gente sabe que o país está uma bagunça, né? Mas e sempre o que é mais desprestigiado é a cultura, é a arte, né, a educação, enfim. Qual rumo o Brasil vai tomar aí, na sua opinião? A bola de cristal. O rumo é difícil. Eu acho, eu tenho dito para mim, desde o início desse ano, né, a gente está em 2017, que o ano 2018, é um ano que vai começar a dar uma visibilidade do que a gente pode ter para frente. Então eu acho que agora é difícil você ter qualquer tipo de previsão, assim, não é previsão, mas tentar prever alguma coisa. Acho que só 2018, depois da eleição, é que a gente vai poder começar a tentar fazer uma prospecção assim, para o futuro. Essa é a minha opinião. Agora não tem como fazer. Mas no seu íntimo, assim, você tem expectativas positivas, negativas? Se a gente não tiver expectativa positiva na vida já era. Tem que ser positivo, né? Apesar das adversidades, assim, difícil ser positivo nesse momento, mas a gente tem que procurar ser positivo. Eu, sinceramente, acho um momento difícil, mas ao mesmo tempo, as pessoas que trabalham com arte não deixam de produzir. Podem até não estar trabalhando ganhando dinheiro, mas estão produzindo. Ninguém parou de produzir. E, sabe? E as produções existem muitas coisas boas, muitas coisas boas. E eu acho que uma hora essas coisas boas elas vão prevalecer, assim, sabe? Elas vão chegar na frente, entendeu? Essa é a minha sensação. Porque não é possível a gente ter tanta coisa boa e o negócio ficar sempre, sabe? Em segundo plano, né? Entre aspas. Uma hora isso tem que prevalecer e chegar na frente. As coisas boas. E tem muita coisa boa, né? Muita mesmo. Porque se a gente dissesse, pô, não, só tem porcaria. Não é isso, tem muita coisa boa. Essas coisas que precisam ter uma evidência, tem que ser mais evidenciada, né? Essas produções legais, que tem muita coisa boa. Então essa é a minha sensação, de que um momento chegue para que essas coisas boas realmente tenham evidência. Essa é a minha esperança positiva, né? Entendi. Recentemente, Salvador ganhou o título aí de Cidade da Música. Não sei se você acompanhou isso. E a gente percebe assim que nas escolas esse processo de musicalização ele ainda está muito tímido. E se a gente for pensar em Salvador, que é uma cidade da música completamente musical... Mas eu discordo com você. As escolas hoje em dia não são... A musicalização não é mais uma coisa assim, tímida. Sim. Ela, até porque teve uma lei que a obrigatoriedade da música, da educação musical nas escolas regulares. Então isso não teve jeito, teve que ter. Sim. Eu trabalhei muitos anos dando aula em escola regular. E a musicalização nas escolas regulares, elas existem bons professores. Eu ficava pensando, porra, se na minha época eu tivesse essa oportunidade de ter essa aula de educação musical, como todas essas crianças estão tendo hoje em dia, seria ótimo. Mas, enfim, eu acho que não, eu acho que está tendo, as escolas têm esse espaço, né? A lei, como tudo no Brasil, tem que ter uma lei, né? Porque se não for assim, não vai. Aí teve que ter a lei, mas eu acho que nas escolas tem um espaço legal para a educação musical, tem bons professores, entendeu? Mas não é só isso, a vida não é só isso, não é só a escola. Quando sai da escola, tem que ter a continuidade. E é justamente aí que se perde. Saiu da escola, quebrou ali no meio do caminho ali, né? Continuidade. Entendeu? Entendi. Mas, bola pra frente, né? Em 2014 você publicou, né, um livro, né, juntamente com a sua autoria do professor Ed Cameron. É um livro chamado Ritmo e Melodia, que é voltado para bateristas. Posso pegar aqui? Que você pode pegar aí, exatamente. Esse livro aqui. A obra traz exercícios com bases em 3 ritmos da cultura afro-brasileira, né? Que é o samba, o ijexá e o baião. Exatamente. Como foi a receptividade aí entre os bateristas? Né? Bem, é difícil ter um feedback assim ainda, apesar de 3 anos, né? 14, né? 17. 17, isso.
É o seguinte, esse livro foi feito por mim e por Ed, né? Primeira experiência como autor, né? Assim, minha e dele. Mas é uma experiência muito interessante. Depois de 3 anos eu estou tentando trabalhar mais o livro, né? Esse momento agora é o momento que eu estou buscando trabalhar mais o livro, tentando fazer com que ele tenha uma maior acessibilidade. É porque o livro em si, o papel e a teoria musical, as pessoas, não são todos os músicos que têm esse acesso à teoria e que vão pegar o livro e vão abrir e vão entender assim, o conteúdo. Aí eu tenho tido essa preocupação de aos poucos, na medida do possível, fazer alguma coisa diferente para mostrar o conteúdo, seja uma exposição pela internet com audiovisual, né, vídeos, ou tentando ir mesmo pessoalmente, ao vivo, fazer algum tipo de workshop, de apresentação do livro. Agora eu estou nesse sentido de movimentar essa coisa, né? Para que as pessoas saibam que o livro existe. Que existe e não apenas saber que o livro existe. Saber que dessa forma as pessoas vão assimilar o conteúdo do livro. Porque saber que o livro existe é muito pouco, né? Sim. Passar o conteúdo é mais importante, entendeu? Claro. Então eu acho que dessa forma é possível que a gente consiga, né, passar essa informação, o conteúdo, indo mesmo fazer presencial, ou pelos vídeos, enfim, de alguma forma. Porque o livro por si só é insuficiente, entendeu? Para você passar a informação, levar a informação. E vocês focaram no samba, no Ijexá e no baião, né? Vocês percebiam o quê? Que entre os músicos não tinham uma preocupação, uma pesquisa muito voltada para essa... Não, então deixa eu... Assim, agora eu vou ter que falar tecnicamente. Assim. Porque assim, o samba e o Ijexá e o baião são 3 elementos rítmicos, né, da nossa cultura rítmica, que a gente colocou inserido do conteúdo, mas ele não é a essência do conteúdo. Ele é apenas ele faz parte como base do principal, do tema principal do livro. Entendi. Que é ritmo e melodia. Então, o que é ritmo e melodia? É você tentar fazer melodias com um instrumento de ritmo, né? A bateria é um instrumento tradicionalmente, a característica dele é fazer ritmo, né? Sim. Fazer aquela base rítmica para a banda. Entendi. E aí fazer melodias que também não é uma melodia que se faz com um piano, por exemplo. Não é essa melodia, é uma intenção melódica. É porque eu não estou aqui com agogô, senão eu ia fazer um toque do Ijexá. Tudo, isso é uma melodia. Isso é uma melodia rítmica que você faz no instrumento de ritmo. Então é mais ou menos isso. A gente fazer com uma bateria, com vários tambores e acessórios que a bateria oferece, né? Trazer essa questão do aspecto melódico do instrumento. Sim, entendi. E o samba, o Ijexá e o baião, eles servem como base para fazer a melodia. Então a gente não trabalha esses ritmos de uma forma tradicional, entendeu? Então quem não sabe, por exemplo, tocar samba, quem não sabe tocar baião ou Ijexá, não vai aprender a tocar no livro da gente, entendeu? Sim. A gente não está ensinando a tocar isso. Esses ritmos eles estão no contexto, mas eu faço questão de dizer isso porque às vezes, por exemplo, eu já vi algumas pessoas falando do livro, né? Tipo uma loja que vende o livro em São Paulo, né? O cara escreveu lá, livro que ensina a tocar samba, Ijexá e baião. Não é isso. A gente não ensina a tocar o samba, o Ijexá e o baião. Esses ritmos eles existem no livro como complemento do tema principal. Para não frustrar aí a expectativa do leitor, né? Claro. O livro tem uma página no Facebook, né, chamada Ritmo e Melodia. Se as pessoas quiserem pesquisar para saber um pouco mais. Na minha página também tem um acesso ao livro. Sim, e tem um site, né, o ritmoemelodia.wixsite.com. O Wix, W-I-X. ritmoemelodia.wixsite.com. Tudo junto, ritmo e melodia, tudo junto. Tudo junto, né? E quais bateristas são ícones para você, assim? Uma lista imensa, assim. Eu vou falar dos brasileiros porque eu acho que a gente precisa dar valor
a nossa cultura. Eu nem vou falar dos gringos, porque, enfim, também sou fã deles, mas ultimamente, do livro pra cá, principalmente do livro pra cá, a música brasileira pra mim tomou um sentido muito, muito maior do que já tinha. E aí eu tenho pesquisado muitos bateristas brasileiros. Tem um cara que é muito, assim, ele toca na banda de Hermeto Pascoal, chamado Márcio Bahia. Que, apesar do nome, eu não sei se ele é baiano. Márcio Bahia não é brincadeira. Ele é um grande músico. Ele tem uma característica importante, porque ele é canhoto. E aí ele começou a tocar como canhoto e depois ele foi trocando. Enfim, o cara toca com as duas mãos, assim, de uma forma sensacional. Mas fora ele tem outros, tem Kiko Freitas, que eu gosto, admiro muito o trabalho, muito bom músico. Tem tantos outros, Carlos Bala, esses são os caras que praticamente todos os bateristas que eu falei aqui, todos os bateristas falariam também o nome desses bateristas. Mas tem muitos outros, tem os mais antigos, né? Muitos, tem Celso de Almeida, ninguém vai conhecer praticamente, assim, só os bateras mesmo. E esses caras, o Celso de Almeida, por exemplo, ele foi baterista há anos e anos de Chico Buarque, por exemplo, que é um artista famoso. Mas não é só do artista famoso que vive o baterista. Celso de Almeida é um cara que tocou com tanta gente, cara, sabe? Tem, por exemplo, então assim, as pessoas pegam como referência aquele artista famoso, entende? Então, você tocou com aquele artista famoso, então você foi baterista de tal, entende? E o cara, a bagagem dele, musical, é muito maior do que o trabalho que ele faz com aquele artista famoso. Entendi. Entende? Aquilo ali é um grão de areia, entendeu? É muito maior, muito maior. As pessoas se prendem muito a isso. Porra, fulano tocou com um artista tal. Aí, então essa é a referência? Meu Deus, é muito pouco, entendeu? Entendi. E já tratando disso também, de gente famosa, enfim, tem algum artista ou alguma banda que você gostaria de integrar como baterista? Você quer um sonho? Seria muito bacana eu ir aprender. Cara, acho que eu estou muito egocêntrico. Eu estou fazendo muito o meu trabalho. Sim. E aí estou muito pensando em fazer as minhas coisas e colocar as minhas ideias. E isso não seria possível assim, muito facilmente em outros lugares. Sim. Então, quando eu vou tocar com um artista, eu procuro me adequar ao estilo do artista, apesar de estou acompanhando o artista. Sim, claro. Entendeu? Eu gosto mais de hoje em dia estar o máximo possível poder mostrar as minhas ideias. Mas enfim, um artista que... Bom, eu vou falar da Bahia, né, porque a gente está na Bahia. Um artista que realmente tem esse lado musical que eu gosto. Saulo tem esse lado que eu gosto. Um cara que eu gosto também é Jerônimo. Jerônimo tem um lado musical muito legal, muito misturado com a questão da música cubana que ele tem. Eu gosto pra caramba de Jerônimo. Tem muita gente, assim, muito artista legal aqui. Deixa eu ver outro. Vou lembrar depois. Pronto, depois lembra. Eu já falei dois, já. Já tá bom, né? Já tá no lucro. Você lida principalmente com música instrumental, né? É o que eu gosto de fazer, mas não é só isso. Sim, mas o que você gosta de fazer. O que você acha dos festivais de músicas, né, que existem no Brasil afora, aqui na Bahia também, e que poucos contemplam a música instrumental? Eu sei que o da Educadora contempla, mas outros não contemplam. Porque não é muito popular, né? A questão da música instrumental, ela tem um aspecto que perde um pouco da música cantada, que é a letra, a poesia. E isso, por exemplo, na música, desde sempre, desde que eu me entendo como gente pequeno, sei lá, 2, 1 ano, a melodia sempre foi muito forte e me puxava muito. A letra nunca foi forte. Eu fiquei depois de velho já, velho que eu digo 20 anos. Sim. A letra pra mim tava ali, tava me dizendo nada. Porque era a melodia, a sonoridade era que chamava a atenção, que me prendia, que me fazia buscar a música. Sim. Entendeu? Eu com 6 anos de idade, minha mãe tinha muitos discos em casa. E ela, como tocava piano e tal, não sei o que, sanfona, ela comprou um disco de Sivuca. Sim. Eu tinha 6 anos, aí, e qual o presente que você quer de aniversário, meu filho de 6 anos? Eu quero um disco de Sivuca.
porque ele tinha uma musicalidade assim, absurda, ritmo nordestino, baião, aquela coisa. Ele disse, eu quero um disco de sivuca. Sim. Com 6 anos eu me lembro disso. Aí eu, pô, você entendeu? A música, a letra, não tá dizendo nada pra mim. Aí depois de muito tempo foi que eu comecei a parar pra ouvir as letras e tal. Mas a música pra mim é muito mais forte. É por isso que o músico gosta da música instrumental, porque aquilo já é um universo tão muito forte que não sobra espaço muito para outra coisa, entendeu? Já diz tudo ali, passa toda a mensagem, a melodia, né? A música é uma linguagem, né? Sim, claro. Então, e falta, na verdade, essa questão do espaço da música instrumental sempre existiu, né? Não é de hoje, né? Sim. Enfim, Histórico, né? é histórico. Mas assim, na sua opinião, você gosta dos festivais? Você acha que são bacanas? Você acredita nos festivais? Eu acho muito bom o festival, porque, por exemplo, né? Você tem a oportunidade de participar de um festival, e lógico que nenhum festival vai julgar assim de uma forma, pô, esta é a melhor música, porque não existe a melhor música. Então aquela música que ganha, ela foi ali, pô, tem o mérito de estar ali, mas ela não foi a melhor música. De repente teve uma outra que em 10º lugar e que foi melhor do que a primeira colocada. Uhum. Então isso tem que ter essa maturidade para tentar colocar isso nesse lugar certo, né? A questão do festival é legal porque promove, entendeu? E é importante promover a música. Tem que promover, pô, sabe? E a educadora faz isso. Sim. Promove a música instrumental. Não, realmente é difícil ter. Tem festival de música do Capão, eu acho. Eu nunca fui, mas eu já ouvi falar. E tem coisas assim rolando, mas lógico, sempre menos, mas tem, né? É um sonho, lógico, espero que não seja um sonho que não se torne realidade, que a música instrumental tenha um espaço talvez mais equiparado, assim, mais próximo das músicas com letra, com poesia, as canções, né? Mas se não tiver, pena, né? Quem perde é o público, sabia? Porque a música é legal. Sabe uma coisa interessante, cara? Tem uma música, Léo Gandeman, um saxofonista, ele, na década de 80, 90, ele fez tanto sucesso, cara. Assim, ele fazia turnês no Brasil todo, com música instrumental e lotava o teatro, assim, sabe? Lotava. E as pessoas iam mesmo, pô, lotava mesmo. E aí teve um cara que pegou uma letra, a música dele, colocou uma letra, e aí essa música foi pra novela, foi o tema de novela. Porque precisou ter a letra pra música ir pra novela, pra vingar isso aí, sabe? Mas enfim, a música já era um sucesso, assim, muita gente conhecia e tal, mas ele botou a letra e aí o que eu acho injusto? Me parece que o nome de Léo Gandeman, que é a composição dele, o nome dele não prevalecia na divulgação da obra. Era a voz do cantor que fez a letra que estava, sabe, sempre sendo divulgado, mas isso é injusto, muito injusto. O músico sempre está escanteio, cara. Se, por exemplo, você vai falar do movimento, a Tropicália. Aí você fala, pô, e a Tropicália? O que você acha da Tropicália? Aí você começa a falar o nome dos cantores que participaram da Tropicália. Mas você não fala dos músicos que ajudaram os cantores a construir todo o movimento. O movimento. Claro. O cantor sozinho não faz nada, bicho. Entendeu? Então não adianta, pô. Tem que ter os músicos, as ideias musicais vieram deles. O contexto da coisa só veio porque tiveram os músicos. A ideia musical e o cantor, lógico, está presente, inserido nisso, mas ele não é o responsável por isso. Ele não sozinho não faz nada. Nunca vai ser. E até porque tem muitos cantores que não sabem nem dar um acorde no instrumento, no violão, então eles só sabem cantar, cantam bem, mas entende? Que ele precisa do músico e essa responsabilidade tem que ser dividida e os créditos deveriam ser, né? Que tem que ser, não é uma obrigação botar uma faca no pescoço, mas deveriam ser. Isso é uma questão de justiça, de respeito. Do artista também, claro. E eu não vejo isso até hoje. A sociedade evolui e a gente não vê essa coisa acontecer, né? Essa merecimento da coisa, sabe? Eu acho um problema que deve ser resolvido. Eu espero, né, que se eu pudesse ter essa oportunidade de tentar dar uma luz para que isso pudesse, né, acontecer de uma forma diferente, entendeu? Concordo. Desde 2014 você é colunista do batera.com.br, né? Que se auto-intitula o maior site de bateristas do Brasil. Quais são as abordagens que você coloca lá? Muita coisa do livro que a gente coloca.
E sempre são coisas muito específicas para baterista, né? Sim. Então são rudimentos, exercícios. Agora, o que, assim, nesse lado, vamos dizer, didático do instrumento, da bateria, inclusive eu procuro sempre passar uma ideia de incentivar a criação, entende? Porque se você pega um exercício e dá para alguém fazer o exercício e ele faz o exercício, beleza, ele reproduziu, aprendeu, tal, vai evoluir, mas ele precisa pegar aquele exercício e tentar criar de alguma forma, através daquilo que ele já aprendeu, dar um novo sentido para aquilo, entendeu? E não fazer apenas repetir, reproduzir, e tentar fazer com que aquilo que ele aprendeu, ele consiga ir mais além, criar com aquilo, entendeu? Então isso é um ponto de vista meu que eu gosto muito e que eu tenho como prioridade, é de fazer com que o aluno, ou seja lá quem for, que ele use a cabeça para pensar e para criar, e não apenas para reproduzir, entendeu? Isso é um lado que eu me preocupo em fazer. Massa. E qual a periodicidade das suas publicações? Assim, ela toda semana, todo mês? Não perdi essa periodicidade, não tem um prazo estimado assim para estar postando, não, entendeu? Basta a galera procurar lá, né? Batera.com.br, botar Ednei, procurar. Tem lá Ednei, rolando, né? Mas fora isso, tem outras coisas rolando, fora esse site. Sim. E agora, enfim, aqui é até primeira mão, né? Massa. Tem um outro site que é o Clube do Baterista, e que agora eu também estou fazendo um trabalho lá, estou sendo colunista do Clube do Baterista, e estou fazendo um trabalho mais completo, inclusive, porque eu tenho mais espaço lá, nesse site. Então provavelmente vou ter uma periodicidade mais constante. Sim. Que é novo, está começando agora, mas com uma abertura maior, assim, então vai ser uma coisa mais interessante. Fica aí mais um espaço para a gente discutir aí, né, a bateria, enfim. A gente está terminando, Ed, né? Bacana, mas antes eu quero que você fale um pouquinho sobre o seu canal no YouTube, né? Que você publica alguns vídeos, né? Dá um endereço aí para as pessoas podem procurar, para que as pessoas aprendam também um pouquinho com você. O meu canal do YouTube é Ednei, DNI, Devay, DEVAY. Sim. E que também é o meu site, www.edneidevay.com. E nesse site, acha o link do YouTube, até no Facebook, acha o link do... Tá tudo interligado, né? Interligado. Hoje em dia. E você costuma colocar o que? Vídeos de você tocando, né? Eu tenho feito isso, tenho colocado algumas coisas, algumas produções e especificamente a maioria, assim, umas 80% é de coisas feitas para bateria. Mas eu também tenho, por exemplo, gravo uma música de um cantor, de um intérprete, que eu tive a oportunidade, não apenas de gravar. Se eu fui só para gravar, eu nem faço muita questão de divulgar, não. Quando eu tenho um espaço de criar junto com o intérprete, que aí eu tenho aquela autonomia de poder mostrar, porque foi uma coisa que eu criei. Você participou também. Não foi apenas que, vamos aqui gravar uma música, e eu quero que você faça isso, tá, eu faço. Mas eu também não faço questão muito de divulgar isso, eu gosto de divulgar o que eu crio, né? Sim, entendeu? O que eu crio, eu divulgo. Entendeu? Entendi. Velho, muito obrigado. Eu que agradeço. Pela participação aqui, espero que tenha gostado aí. Sensacional, velho. Muito obrigado. E a gente fica por aqui, até uma próxima entrevista sem edição. Um abraço.